Continua nos destaques internacionais, o primeiro-ministro de Israel comemora a liberação de mais 6 reféns pelo Hamas na primeira fase do cessar-fogo no Oriente Médio. Entretanto, a soltura de palestinos é adiada. Quem está conosco agora, professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires, mais uma vez participando da nossa programação. Tudo bem, professor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Bom, professor, nessa semana tivemos a polêmica da entrega dos caixões, dos reféns. Houve até uma informação que foi divulgada que não se confirmou que seria de uma mulher, mas depois houve a correção da informação. De qualquer forma, professor, é possível dizer que essa primeira parte do acordo foi totalmente cumprida ou ainda muitas dúvidas estão deixando essa situação do Oriente Médio ainda em questionamento, para saber se haverá ou não cessar-fogo? O cessar-fogo em si, em termos de acordo escrito, ele está sendo cumprido com críticas de ambas as partes. O Hamas, ora, acusa Israel de quebrar o cessar-fogo, parte do acordo. Israel faz a mesma coisa, inclusive com esses indícios na substituição dos corpos, que Israel não considerou um erro. E, claro, também há aquelas cenas de como que os corpos têm sido entregues, e isso, obviamente, cria uma tensão. Mas o número que havia sido combinado foi cumprido, ou seja, todos os sábados tem uma entrega ali de reféns, vivos ou mortos, mas tem sido entregue, e isso faz com que o acordo continue valendo, mas sempre na iminência de que ele seja quebrado, e uma parte volte para as hostilidades. E inclusive, professor, houve nessa semana toda essa polêmica com a devolução dos corpos, mas o que é possível esperar para um próximo passo, para uma próxima fase de negociação? O senhor vê a possibilidade de uma negociação mais ampla na região nesse momento, ou não, é apenas uma trégua que continua, não se sabe até quando? Nós temos que ver os fatos, Tem hora que nós esquecemos as imagens. Quando eu olho a entrega dos corpos e vejo o Hamas todo uniformizado, com armamentos em punho, com um contingente razoável, isso indica que a meta de Israel, que era a completa eliminação do Hamas, e agora também verbalizada pelo presidente Donald Trump, que é o principal aliado de Israel, nós vemos que não se avançou tanto em termos de esforço militar, e isso coloca um sinal de alerta para os israelenses, ou seja, olha, vamos manter o acordo para recuperar os reféns, os seus corpos ou eles ainda vivos, mas o Hamas está ali, ou seja, está ativo, está mobilizado. Ou seja, então a iminência de um outro ataque, como o 7 de outubro, fica ali no horizonte. Então, eu não consigo ver como o Israel vai deixar de fazer um esforço militar em Gaza com essas evidências, inclusive veiculadas pelo próprio Hamas, que ele continua ali forte e consistente em termos de massa de soldados. Professor Alexandre, vou chamar o Nelson Kobayashi, nosso comentarista, que faz a próxima pergunta. Kobayashi. Professor Alexandre, um prazer revê-lo. A minha pergunta é sobre como anda a repercussão sobre aquela fala do presidente Donald Trump há algumas semanas de tirar todas as pessoas ali da faixa de Gaza, de fazer uma retirada de todo o povo palestino. Se isso teve novas repercussões e qual a sua projeção para essa ameaça americana, se é de fato algo real que pode acontecer. Prazer é todo meu em revê-lo, Nelson. Boa noite. O que nós temos é talvez um pouco o estilo do Trump que nós estamos decodificando. Ele faz uma proposta muito ousada, às vezes para colher ali uma negociação, um meio caminho. Nós já sabemos que houve uma reação muito forte do presidente egípcio, que já entabulou ali conversas com o Trump, também do presidente jordaniano, que esteve também numa situação de encontro oficial, mas a proposta demandaria ali um lugar de destino desses palestinos e alguém teria que acolhê-los. Ninguém está disposto a isso. Tudo indica que eles vão fazer uma proposta de meio termo, ou seja, vamos tentar reconstruir,
e quem vai pagar a conta são os povos árabes, ali, os estados árabes, e isso talvez tornasse o Trump feliz nessa situação. E, no final, talvez isso naufrague, o Trump pode voltar com a pauta, né, e defender novamente a retirada ali dos palestinos de Gaza. O professor, queria aproveitar e perguntar sobre a outra guerra, né? A guerra no leste europeu, que segunda-feira completa 3 anos. Nessa discussão, essa reaproximação, não é, entre os Estados Unidos e a Rússia com o governo de Donald Trump e essa tentativa de que a guerra chegue ao fim, mas as reclamações da Ucrânia dizendo que está escanteada nessa negociação, a Europa está reagindo. Existe alguma perspectiva, se a Ucrânia não for colocada nessa mesa de negociação, para que essa guerra chegue ao fim também, professor? Olha, Tiago, o que nós vemos de novo é um grande tabuleiro diplomático e o Trump tentando alcançar seus objetivos. Quando nós escutamos o Trump falando do fim da guerra e a aproximação da Rússia, nós imaginávamos sim que ele queria dar um basta nessa negociação direta com a Rússia. Mas, ao longo do tempo, ele estava ali alvejando o Zelensky, o fato de não haver eleições, só que os seus emissários, né, o Rubio e outros, estavam ali tentando ver quem vai pagar a conta dos gastos americanos e dos futuros gastos. E agora, né, o New York Times e outros jornais estão noticiando que é provável que o Zelensky, sim, assine um tratado de fornecimento mineral. Né? Ou seja, esses minérios seriam ali digamos, a contrapartida ucraniana para um apoio, a manutenção de um apoio dos Estados Unidos. Lembrando um fato importante, sem o apoio americano, a guerra do lado ucraniano fica inviabilizada, as forças vão ficar completamente sucateadas, nem internet eles têm independente, depende do Starlink lá do Musk. Então é uma situação em que eles têm que negociar, e aí, caso eles aceitem a negociação, nós vamos saber com quantos pés o Trump vai entrar nesse combate. Kobayashi? Professor, ainda sobre o Donald Trump e todas essas polêmicas, não só em relação aos conflitos bélicos, esses militares e no Oriente e também no leste europeu, eu quero saber a sua opinião, aproveitar a sua participação sobre a guerra comercial que se instalou a partir do mandato do presidente Donald Trump. Como é que o senhor tem visto isso aí nos últimos dias, nas últimas semanas e a sua projeção para isso também? O grande alvo é a China. Hoje eu estava lendo lá uma das ordens executivas publicadas, e foi publicada 2 dias atrás, um dia atrás ou 2, se não me engano, e em um capítulo lá, numa das sessões, fica totalmente claro que o objetivo é vencer a China, ou seja, impedir que a China use o investimento estrangeiro nos Estados Unidos, que investidores americanos apoiem empresas chinesas para aquilo que eles chamaram de fusão da estratégia civil-militar chinesa, ou seja, a China está usando todo o investimento, digamos, em indústria para tentar converter em força militar. Esse é o diagnóstico desse atual governo. Se está correto ou não, nós já sabemos o que eles estão buscando. Então, esses outros países que estão sendo envolvidos, a meu ver, Kobayashi, eles estão sendo colocados numa situação de decisão. Com quem vocês estão? O Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, escreveu um artigo na Economist no ano passado falando justamente isso. Quem é parceiro de segurança tem que ser parceiro econômico. Quem é parceiro econômico tem que ser parceiro de segurança. E eles estão comprovando isso dia após dia. O professor, o governo brasileiro, assim como outros governos, mais especificamente, claro, aqui do Brasil, tem expectativa de uma negociação bilateral com os Estados Unidos, ou seja, a discussão sobre as cotas, uma discussão que já houve outras vezes quando o próprio presidente Donald Trump, no primeiro mandato, quis impor novas tarifas. O senhor acha que existe essa possibilidade? O governo americano fez essa tentativa de dizer que vai aumentar as tarifas como uma forma de discutir individualmente com cada país? O senhor continua enxergando dessa maneira? Eu continuo. O que eu vejo é o isolacionismo americano levando à volta do bilateralismo. E o problema, Tiago, é que o Brasil ficou destreinado a fazer negociação bilateral.
o Brasil tem sempre jogado os interesses nacionais para as arenas multilaterais, os grandes fóruns, Nações Unidas, os grandes conselhos. Nós perdemos o traquejo, nós não sabemos agora se a nossa diplomacia e o nosso governo tem essa capacidade de enfrentar ali negociações duras com o Trump, que é totalmente pró-bilateralismo. E nisso o Brasil pode de novo perder o bonde, e aí, claro, a população brasileira pode se sentir prejudicada ali no seu futuro, em termos de riqueza, consumo e outros fatores importantes. O senhor acha, professor, uma questão que me ocorre aqui, o senhor acha que a possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia, essa possibilidade pode ser ampliada por causa dessas tarifas que o presidente americano vai impor? Seria interessante para os europeus, nesse momento, terem o máximo possível de aliados e o mínimo possível de dependência dos Estados Unidos. Mas eles estão sendo pegos de surpresa, é quase dois frontes de batalha, não é, Nelson? De um lado ali é a Rússia com a Ucrânia e, Tiago, quando a gente olha o outro lado, são os Estados Unidos com as tarifas. Então, a Europa está preocupada agora em resolver os seus problemas. Ou seja, nesse momento, esse acordo tende a ficar de canto. Seria muito interessante que o Brasil conseguisse tirar alguma vantagem desse momento, mas o Brasil também é alvo. Então, está todo mundo no corner, todo mundo trinchado ali, esperando para ver de onde vem o próximo golpe. É um momento bastante tenso nas relações internacionais. Para a gente fechar, uma última pergunta, Kobayashi. Sim, uma última pergunta aí, voltando para o nosso tema original aqui, professor. Como é que fica a vida agora do Benjamin Netanyahu, depois disso tudo acontecendo, essa primeira fase já se concretizando do acordo de cessar-fogo, ele que já tinha problemas antes do início, né, desse estopim de guerra e que agora aparentemente vai ter que enfrentar com a sua projeção lá para Israel, a partir dessas fases de cessar-fogo se concretizando. O Netanyahu está respondendo judicialmente, ou seja, ele é ali réu no processo, mas como você bem falou, ele já, se não houvesse a guerra, provavelmente ele já teria sido colocado numa situação de eleição geral, ainda que ele viesse a vencer. O que ele tem conseguido nesse momento é manter uma coalizão, e aqueles que saíram da coalizão não saíram atirando, então ele tem tido uma sobrevida. O grande problema é o seguinte, do ponto de vista militar, não pode haver uma postergação desse cessar-fogo. Ou seja, eles sabem que com o tempo pode haver sim um rearmamento do Hamas e uma nova estratégia. Então ele tem que devolver os reféns para os seus familiares, que são um ponto importante das eleições internas, mas ao mesmo tempo ele sabe que o objetivo final que ele queria para se catapultar para mais alguns anos de governo, que é a aniquilação do Hamas, fica cada vez mais distante com o cessar-fogo. Não é uma situação que o Netanyahu gostaria de estar enfrentando. Professor Alexandre Pires, de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigado mais uma vez, professor, pela entrevista. Um excelente fim de semana. Voltaremos sempre a nos falar. Um abraço. Um abraço.